Capítulo 7. Os inimigos do seu dinheiro. Identificação das forças que corroem valor. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Mark Twain. A inflação é sempre e em qualquer lugar um fenômeno monetário. Milton Friedman. A grande confusão. O que realmente é inflação? Antes de compreendermos como narrativas controlam nossa relação com o dinheiro, precisamos esclarecer a mais fundamental das confusões econômicas: o que realmente significa inflação. A definição que convém ao sistema, versão oficial. Inflação é o aumento generalizado de preços. Esta definição, repetida em escolas, universidades e mídia, comete um erro conceitual deliberado. Confunde causa com consequência. Inflação não é aumento de preços. Isso é apenas o sintoma. A definição técnica real. Inflação é o aumento da base monetária, a criação de novo dinheiro que não existia antes. Quando bancos centrais imprimem dinheiro, fisicamente ou digitalmente, eles inflam a quantidade total de dinheiro em circulação. Este novo dinheiro, competindo pelos mesmos bens e serviços, naturalmente reduz o poder de compra de cada unidade monetária existente. O aumento de preços é apenas a manifestação visível dessa expansão monetária. Porque a confusão convém manter o público focado no efeito, preços subindo, em vez da causa, criação de dinheiro, permite que governos culpem forças externas pela inflação, empresários gananciosos, guerra, pandemia, clima, bancos centrais se apresentem como salvadores, não como causadores do problema. Políticos ofereçam soluções que, na verdade, perpetuam o problema. Economistas acadêmicos justifiquem intervenções cada vez maiores. Se o público compreendesse que inflação é criação de dinheiro, questionaria quem tem o poder de criar dinheiro e por quê. O mecanismo na prática. Imagine uma ilha com 100 moedas e 100 produtos. Cada moeda vale um produto. Passo 1. O Banco Central da ilha cria mais 50 moedas. Passo 2. Agora existem 150 moedas para os mesmos 100 produtos. Passo 3. Gradualmente, cada produto passa a custar 1,5 moedas. Passo 4. O público reclama do aumento de preços. Passo 5. Ninguém questiona quem criou as 50 moedas extras. Esta é a engenharia da confusão monetária em funcionamento. Implicações práticas. Quando compreendemos que inflação é expansão monetária, percebemos que não é fenômeno natural, é política deliberada. Beneficia sempre os primeiros receptores do dinheiro novo, governo, bancos. Prejudica sempre os últimos receptores, trabalhadores, poupadores. É uma forma de tributação sem aprovação parlamentar. Transfere riqueza dos pobres para os ricos sistematicamente. Milton Friedman estava certo. Inflação é sempre e exclusivamente um fenômeno monetário. Tudo o mais é consequência ou narrativa de controle. Introdução. A anatomia da expropriação sistemática. Sistemas políticos e econômicos, por sua própria natureza, tendem a criar dependência estrutural, não por malícia consciente, mas porque a dependência gera estabilidade política. Cidadãos economicamente vulneráveis são mais previsíveis, mais dependentes de programas governamentais e menos propensos a mudanças radicais. Esta dependência emerge naturalmente de incentivos sistêmicos, não de conspirações. Quando você está preocupado com o aluguel do mês que vem, não tem tempo para questionar por que o Banco Central imprime dinheiro. Quando está lutando para colocar comida na mesa, não pode se dar ao luxo de estudar filosofia política. Quando está desesperado por emprego, aceita qualquer narrativa que justifique sua situação. Esta dinâmica está documentada ao longo da história como padrão emergente de sistemas complexos. A evolução histórica dos sistemas monetários, Roma,
O pão e o circo monetário, 64 a 68 d.C. Nero foi o primeiro governante na história a desvalorizar sistematicamente a moeda para financiar popularidade. Reduziu o conteúdo de prata dos denários de 98% para 83%, usando o dinheiro extra para distribuir grãos gratuitos e financiar espetáculos. O padrão estava estabelecido. 1. Criar dinheiro artificialmente. 2. Distribuir benefícios populares. 3. Culpar forças externas pela inflação resultante. 4. Oferecer mais intervenção como solução. Resultado: o povo aplaudia Nero enquanto sua moeda derretia. Sonha familiar? Inglaterra. A Grande Recoinage, 1696. Quando a moeda inglesa estava sendo aparada, pessoas cortavam pedaços de ouro, prata das moedas. O governo poderia ter apenas punido os fraudadores. Em vez disso, redesenhou todo o sistema monetário para centralizar controle. John Locke, filósofo político, argumentou que era necessário que o Estado controlasse a moeda para proteger o povo. O mesmo Locke, que defendia direitos naturais, aceitou que o governo monopolizasse o dinheiro. Lição histórica: sempre que há crise monetária, a solução proposta é mais controle estatal, nunca menos. Estados Unidos. O Federal Reserve, 1913. A criação do Fed foi vendida como estabilização da economia após o pânico de 1907. Mas observe os dados. Antes do Fed, 1813 a 1913. Inflação média, próxima de zero. Poder de compra do dólar, estável por 100 anos. Recessões, curtas e seguidas de recuperação rápida, depois do Fed, 1913 a 2024. Dólar perdeu 96% do valor. Inflação média, 3% ao ano, acumulada. Recessões, mais longas, recuperação mais lenta, desigualdade, crescimento exponencial. A estabilização prometida produziu exatamente o oposto. Bretton Woods, o golpe silencioso, 1944. Enquanto a Europa estava em ruínas após a Segunda Guerra Mundial, os IPRIUA convenceram 44 países a aceitar o dólar como base do sistema monetário internacional. Vendido como reconstrução, foi, na verdade, a maior transferência de poder monetário da história. O truque: prometeram que o dólar seria tão bom quanto o ouro, conversível a 35 dólares por onça. A realidade: criaram mais dólares do que tinham ouro para lastrear, exportando inflação para o mundo inteiro. Nixon Shock. O default definitivo, 1971. Quando França e Alemanha começaram a exigir ouro pelos dólares acumulados, Nixon simplesmente cancelou a conversibilidade, unilateralmente, sem consulta internacional. Resultado: o mundo inteiro passou a usar dinheiro fiduciário, sem lastro, pela primeira vez na história. Justificativa oficial: medida temporária para estabilizar a economia. Realidade: nunca foi revertida. Continuamos no temporário há 53 anos. A dinâmica da dependência financeira. Como funciona o sistema de incentivos? 1. Criação de dinheiro artificial. Bancos centrais criam dinheiro do nada. Primeiros receptores, bancos, governo, se beneficiam. Últimos receptores, trabalhadores, sofrem inflação. 2. Financeirização da vida. Educação vira dívida estudantil. Moradia vira financiamento habitacional. Saúde vira plano de saúde. Aposentadoria vira previdência privada. 3. Dependência sistêmica. População precisa do sistema financeiro para sobreviver. Alternativas são tornadas ilegais ou perigosas. Educação financeira é propositalmente omitida. 4. Controle. Narrativo,
Mídia explica que inflação é necessária. Economistas justificam intervenções estatais, críticos são rotulados de extremistas. Por que a vulnerabilidade econômica é funcionalmente útil, do ponto de vista político? Pessoas economicamente vulneráveis tendem a votar em promessas imediatas. Pessoas com patrimônio tendem a votar na proteção do status quo. A classe média pressiona por soluções que mantenham estabilidade economicamente. Pobres são consumidores obedientes, gastam tudo. Ricos são investidores protegidos, multiplicam riqueza. Classe média financia o sistema, paga mais impostos, intelectualmente. Pobres não têm tempo, energia para estudar economia. Ricos têm acesso à educação financeira real. Classe média recebe educação financeira falsa, fundos, poupança, financiamentos. O impacto cognitivo da pressão econômica, a destruição do tempo livre. Século XIX. Trabalhador médio trabalhava 10 a 12 horas, mas tinha domingos livres, feriados religiosos e longos períodos sazonais de descanso. Tempo para pensar. Século XXI. Trabalhador médio trabalha 8 a 10 horas oficiais, mas responde e-mails após expediente, pensa no trabalho durante folga, usa fins de semana para recuperar da semana. Férias são interrompidas por urgências. Não há mais tempo para pensar profundamente. A inflação como imposto cognitivo. Quando seu dinheiro perde valor constantemente, você é forçado a pensar no curto prazo, gastar antes que desvalorize, aceitar dívidas, aproveitar juros baixos, especular, fazer o dinheiro render, trabalhar mais, manter o mesmo padrão de vida. Cada uma dessas pressões reduz sua capacidade de reflexão profunda. A educação financeira, como desinformação. O que te ensinam? Diversifique investimentos. Renda fixa é segura. Inflação baixa é boa. Bancos centrais protegem a economia. O que não te ensinam? Como dinheiro é criado? Por que inflação existe? O que é dinheiro real, historicamente? Como elites se protegem da inflação? Resultado: você acredita que está sendo educado financeiramente, enquanto está sendo programado para ser vítima do sistema. A intelectualização da pobreza. Como a pobreza mata o intelecto, estresse cognitivo constante. Preocupação com contas básicas ocupa poder mental. Decisões sobre sobrevivência drenam energia intelectual. Ansiedade financeira reduz capacidade de concentração. Restrição de acesso ao conhecimento. Livros custam dinheiro. Cursos custam dinheiro. Tempo para estudo é luxo quando se luta pela sobrevivência. Viagens, que expandem perspectiva, são impossíveis. Círculo social limitado. Pobres convivem com pobres. Conversas giram em torno de problemas imediatos. Não há exposição a diferentes perspectivas. Networking intelectual é inexistente. O design intencional da ignorância nas escolas. Educação financeira é omitida. História econômica é superficial. Filosofia política é evitada. Pensamento crítico é desencorajado. Na mídia, complexidade econômica é simplificada. Especialistas apresentam apenas uma perspectiva. Debates reais são evitados. Entretenimento substitui educação. Na sociedade, sucesso é medido por consumo, poupança é desencorajada, inflação, questionamento é visto como teoria conspiratória, conformismo é recompensado, Bitcoin, o quebra-correntes intelectual. Por que Bitcoin representa uma mudança paradigmática? Economicamente, não pode ser inflado arbitrariamente, remove intermediários financeiros, permite poupança real, deflacionário, transfere poder monetário para indivíduos. Politicamente, reduz dependência de bancos centrais, limita a capacidade de financiar guerras via inflação, democratiza acesso ao sistema financeiro global.
torna a censura financeira mais difícil, intelectualmente. Força as pessoas a aprenderem sobre dinheiro. Revela funcionamento do sistema atual. Cria comunidade de pessoas pensantes. Incentiva a educação financeira real. A resistência do sistema. Porque instituições tradicionais demonstram resistência ao Bitcoin. 1. Perda de controle monetário. Não podem criar bitcoins do nada. Não podem confiscar facilmente. Não podem censurar transações facilmente. 2. Perda de controle narrativo. Bitcoin força educação sobre dinheiro real. Comunidade. Bitcoin questiona tudo. Narrativas oficiais são constantemente desafiadas. 3. Perda de controle social. Pessoas com Bitcoin têm mais independência, menos dependência de benefícios governamentais, mais tempo, energia para questionar o sistema. A educação Bitcoin, como despertar. O que acontece quando você estuda Bitcoin? Primeira fase, é só uma tecnologia nova. Segunda fase, espera, como funciona o dinheiro atual? Terceira fase, por que ninguém me ensinou isso antes? Quarta fase, o que mais eles não me contaram? Quinta fase, você começa a questionar tudo. Casos históricos. Quando os pobres descobrem a Alemanha de Weimar, 1921 a 1923, quando a hiperinflação destruiu completamente o marco alemão, algo interessante aconteceu. O povo alemão se tornou extremamente educado sobre economia monetária. Por necessidade, aprenderam como identificar moedas estáveis, como preservar valor através de ativos reais, como o governo estava causando a crise, como elites se protegiam, while o povo sofria. Resultado: uma geração inteira nunca mais confiou completamente em dinheiro governamental. Zimbábue, 2000 a 2009. A hiperinflação zimbabueana criou uma população altamente sofisticada em alternativas monetárias. Usavam dólares americanos, trocavam diretamente mercadorias, criaram sistemas de crédito informal, desenvolveram redes de confiança. Lição: quando o sistema oficial colapsa, as pessoas rapidamente se tornam economistas austríacos na prática. Venezuela, 2013 a presente. Venezuelanos se tornaram alguns dos maiores usuários de Bitcoin per capita no mundo. Por quê? Bolívar perdeu 99,9% do valor. Controles de capital impediam acesso a dólares. Bitcoin permitia preservar valor. Educação sobre dinheiro se tornou questão de sobrevivência. Interlúdio. O sussurro do sistema 2. Fique ocupado trabalhando. Fique preocupado pagando contas. Fique distraído consumindo. Fique confuso com economês. Não questione por que seu salário compra menos a cada ano. Não pergunte quem se beneficia da inflação. Não estude como o dinheiro funciona. Não descubra que há alternativas. E se por acaso começar a despertar, diremos que Bitcoin é perigoso, diremos que é muito complicado, diremos que é para criminosos, diremos que vai acabar mal. Afinal, precisamos que você continue exatamente onde está, inteligente o suficiente para produzir, ignorante o suficiente para não questionar, rico o suficiente para consumir, pobre o suficiente para obedecer. Reflexões complementares. Esta sessão oferece ferramentas práticas para a aplicação dos conceitos apresentados. Use-a como um laboratório de experiências pessoais. Exercício de conscientização. Propósito: mapear como você distribui sua energia mental e temporal. Durante uma semana, registre diariamente. Quantas horas você trabalha versus quantas horas pensa sobre economia? Quanto tempo gasta consumindo versus estudando sobre dinheiro? Quantas decisões financeiras toma versus quantas você realmente entende? Reflexão final. O que os padrões revelam sobre suas prioridades cognitivas? Análise histórica pessoal. Propósito: compreender a evolução econômica através da sua linhagem familiar.
pesquise e compare. Que poder de compra tinha o salário do seu avô? Quanto custava uma casa quando seus pais eram jovens? Como mudou a relação trabalho, moradia, educação ao longo de gerações? Pergunta-chave: se cada geração evoluiu, por que precisa trabalhar mais para o mesmo padrão de vida? Teste de dependência financeira. Propósito: avaliar seu grau de vulnerabilidade sistêmica. Pergunte-se com total honestidade: por quanto tempo você sobreviveria sem salário? Quantas das suas necessidades básicas dependem de intermediários financeiros? O que aconteceria se o sistema bancário parasse por uma semana? Interpretação: quanto maior a dependência, menor sua margem de liberdade real. Ação prática: educação Bitcoin. Propósito: desenvolver alfabetização monetária através de estudo prático. Protocolo de estudo: 1 mês. Semana 1. Leia o white paper do Bitcoin. 9 páginas. Semana 2. Entenda como funciona a criação de dinheiro atual. Semana 3. Compare os dois sistemas lado a lado. Semana 4. Tire suas próprias conclusões. Meta: não se trata de convencer você sobre Bitcoin, mas de capacitá-lo a tomar decisões informadas. Reflexão filosófica. Se o conhecimento é poder, por que a educação financeira real é tão escassa? Se a democracia depende de cidadãos informados, por que o funcionamento do dinheiro é mantido em mistério? Desenvolva esta reflexão considerando: quem se beneficia da ignorância financeira generalizada? Como mudaria a sociedade se todos entendessem de economia monetária? Por que questões monetárias são consideradas muito complexas para o cidadão comum? A questão final. Agora, você sabe por que querem você pobre. Pobreza gera dependência. Dependência gera obediência. Obediência gera controle político. Controle político permite exploração econômica. Exploração econômica mantém o sistema. A pergunta não é mais por quê. A pergunta agora é: o que você vai fazer com essa informação? Se você terminou este capítulo ainda achando que governo quer seu bem-estar, talvez precise reler mais devagar. Se terminou com raiva, está começando a entender. Se terminou planejando mudanças, está pronto para o próximo nível.